Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ficamos uns dias aí afastados sem gravar nenhum vídeo para o YouTube, porque estávamos de férias, né? Aproveitando para descansar um pouco e também para estudar um pouquinho mais, né? Nos preparar um pouquinho mais para trazer um estudo que nós queremos abordar bem este ano, né? Já coloquei o primeiro vídeo aqui no canal dizendo o tema do que nós vamos abordar esse ano, que é Em Busca da Verdade. Então esse ano nós vamos fazer aí um monte de estudos aí, um estudo que procura a verdade, que vai em busca da verdade. Tá? Por que eu usei esse tema? A gente sabe que a verdade não é uma coisa, mas é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade, né? Quando ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a verdade, ela precisa ser conhecida em todos os seus aspectos. Tá? Aspecto doutrinário, teológico, né? Aspecto moral, aspecto intelectual, aspecto salvífico. Então, em todos os aspectos, a gente precisa sempre estar em busca da verdade. E quando aqui eu coloquei que nós iríamos falar e tratar sobre a verdade, eu estava falando que nós íamos buscar as vertentes, as raízes dos primeiros discípulos de Jesus, lá no começo, né? Porque a gente sabe que quanto mais distante nós estamos da igreja do primeiro século, mais distantes estamos de Jesus, dos apóstolos, mais longe nós vamos ficando da verdadeira doutrina apostólica. Mas graças a Deus que nós temos aqui as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, nós temos o Novo Testamento, né, os escritos da Brit Hadashah em hebraico, como a gente chama de Nova Aliança, que nos dão um norte, que nos dão o caminho para a gente conhecer mais a verdade do Evangelho e das Sagradas Escrituras. E hoje aqui eu quis gravar esse vídeo com ênfase no Evangelho de João, tá bom? O evangelista João, como alguns conhecem ou todos nós conhecemos, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, chamados pelo Senhor Jesus de filhos do trovão, João ele escreve 5 livros no Novo Testamento. Tá? Ele escreve o Evangelho de João, ele escreve as suas 3 epístolas, né? 1ª, 2ª e 3ª João, e ele também escreve o livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação. Então esses 5 escritos de João estão aqui no Novo Testamento. E eu quero abordar bastante sobre o livro de João, tanto nos evangelhos quanto nas epístolas, porque o Evangelho de João ele é um evangelho diferente dos outros evangelhos sinóticos, que são semelhantes, como Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque são semelhantes. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ali, os autores eles reconhecem as obras de Jesus, os feitos de Jesus, mas no Evangelho de João, o evangelista ele relata a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? O Evangelho de João é o único evangelho que relata Jesus como Deus. Ele já começa no Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, este verbo estava com Deus no princípio, era Deus, estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E por que eu acho de suma importância nós falarmos isso aqui? Porque muitas seitas, muitas pessoas acreditam que Jesus não é o Criador e sim a criatura. Mas a própria Bíblia, o próprio evangelista João, ele diz sim, Jesus é o Criador, porque o Pai fez todas as coisas por meio do Filho. E aí eu quero trazer aqui como é que eu posso dizer assim, uma ênfase no Evangelho de João para que nós possamos meditar mais no Evangelho de João, mais nas epístolas de João e no livro de Apocalipse. Porque João vai dar a verdadeira identidade da pessoa de Jesus e da pessoa de Satanás. Satanás não é uma força, Satanás não é uma inclinação do coração humano, Satanás é uma pessoa, Satanás é um ser, é a personificação da maldade, tá? Então eu quero que vocês tenham em ênfase, em base isso, e comecem a ler o Evangelho de João, meditem sobre o Evangelho de João, meditem nas suas epístolas, meditem também depois no livro de Apocalipse, porque João vai trazer umas revelações mais profundas que qualquer outro escritor do Novo Testamento, até mesmo Paulo. João, ele enfatiza a pessoa do Filho, enfatiza a pessoa do Pai, enfatiza a pessoa do Espírito Santo. Tanto que lá em João, capítulos 14, 15 e 16, esses 3 capítulos, Jesus ele vai enfatizar apenas a pessoa, a obra e o papel do Espírito Santo. Então, onde nós podemos conhecer a pessoa do Espírito Santo? Evangelho de João. Como nós podemos reconhecer a verdadeira identidade de Jesus?
pelo Evangelho de João. Então nós precisamos conhecer bastante a doutrina joanina, digamos assim, para nós conhecermos a doutrina bíblica, tá bom? Essa é a verdade que nós precisamos voltar a pregar, voltar a anunciar nesses últimos dias. Então gostaria que vocês a partir de hoje já começassem ali, a ler, a meditar, a estudar, a grifar o Evangelho de João, marcando passagens específicas para que vocês tenham conhecimento, tá bom? Mas hoje aqui eu quero falar sobre a primeira epístola de João, a sua primeira carta, no capítulo 3, e mais precisamente no versículo 4, onde ele vai falar sobre o pecado. Hoje de manhã eu tive uma escola maravilhosa, escola bíblica dominical, onde foi falado sobre o pecado, tá bom? E como ele nos afetou a humanidade, afetou a criação inteira de Deus. Mas eu queria dar ênfase aqui nos versículos 4 e 5, aonde o próprio João vai dizer: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Versículo 6 para nós terminar o assunto. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Veja bem, queridos, a palavra pecado no grego é hamartia. É a mesma palavra, traduzido, errar o alvo, é a mesma palavra no hebraico, que significa rata, que significa basicamente errar o alvo, errar o caminho. Então, todas as vezes que pecamos, nós erramos o alvo, erramos o caminho. Aqui a Bíblia vai dizer e deixar bem claro que aquele que transgride a lei comete pecado. Mas espera aí, agora vamos abrir aqui um parênteses. A lei não foi abolida em Jesus Cristo? Sim e não. Dá para entender? Parece que não, né? Parece que tem uma contradição. Mas não, a lei ela foi ratificada em Jesus Cristo. Paulo vai deixar bem claro em Efésios capítulo 2 que o homem não é salvo por obras da lei, para que ninguém se glorie diante de Deus. Sois salvos pela graça, pela fé por meio da graça, tá bom? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, melhor dizendo, tá? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E obras que Paulo está falando são as obras da lei, tá bom? Mas agora João está dizendo que quem transgride a lei comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Certo, óbvio, pecado é a transgressão da lei. O que acontece? Quando Deus deu a lei para Moisés, deu a lei para que o povo vivesse por ela. Só que o povo ele o povo não conseguia guardar os preceitos da lei. Até mesmo aquele que buscasse sempre ser um justo, sempre fazer aquilo que é correto e tentar guardar o máximo possível de preceitos da lei, ele não teria como ser salvo por meio da lei, porque nenhum homem é capaz de observar perfeitamente todos os preceitos da lei. Por isso, Deus enviou seu Filho em forma de homem para morrer no nosso lugar, porque aquele que transgredia a lei deveria ser morto, tá? Porque o salário do pecado, da transgressão da lei era a morte. Então Deus envia Jesus para que ele morra no nosso lugar e assuma a morte que nos estava por sentença de condenação. Então ele assumiu o nosso papel e experimentou a morte por nós, para que por meio da morte dele, nós agora tenhamos vida. Só que isso, presta bem atenção aqui agora, só que isso será que invalida os mandamentos da lei? Será que invalida os preceitos da Torá, como dizem os judeus? Porque agora Jesus veio, morreu, aboliu a lei em forma de mandamentos no seu próprio corpo, agora nós não temos mais necessidade nenhuma de guardar mandamentos, de guardar a lei? Lógico que não. Não é disso que Paulo trata em todas as suas epístolas, em todo momento. E o próprio João vai esclarecer dizendo isso. Aquele que transgride a lei comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas fiquem tranquilos, porque Jesus Cristo veio e morreu para que eu e você, não conseguindo cumprir a lei perfeitamente, fôssemos salvos por meio da sua morte expiatória, da sua morte, do seu sacrifício na cruz. Ou seja, a culpa que nos era imposta caiu sobre a pessoa de Jesus. E agora nós somos salvos por meio do sacrifício de Jesus no Calvário. Estão conseguindo compreender até aqui? Glórias a Deus. Então é simples, quando nós paramos para observar os evangelhos, os ensinamentos de Paulo, a lei ela continua em vigor. Porque continua valendo não mentir, continua valendo não matar, continua valendo não roubar, não furtar, continua valendo não adulterarás. Todos os mandamentos e preceitos, eles continuam válidos nos dias de hoje. Porém, o homem não é salvo por obras da lei.
É óbvio. Mas nós, quando observamos a lei, quando praticamos os mandamentos, a palavra do Cristo, a palavra de Jesus, aquilo que ele nos ensinou, aquilo que os profetas ensinaram, aquilo que Moisés ensinou, tá? Tem alguns mandamentos que foram erradicados na pessoa de Jesus, porque foi necessário até o tempo da manifestação do Filho de Deus, porque eram sombra das coisas que haveriam de vir, como a própria Páscoa ali, o Pêssar, que o cordeiro era morto e imolado, e o próprio Jesus, ele morre no lugar deste cordeiro, que era morto, né, e toma o lugar. Então hoje a nossa Páscoa é o Messias, é Jesus. Então várias dessas leis elas foram erradicadas, acabaram, abolidas, tá? Mas as leis morais, essas leis continuam prevalecendo nos dias de hoje. Porque se não tem mais lei, não há pecado. Porque só há pecado tendo lei. Não tendo mais lei, não existe mais pecado. Jesus ele morreu por nós para anular o nosso pecado, para perdoar os nossos pecados, melhor dizendo. Só que nós precisamos entender que a lei ela é santa, o mandamento santo, justo e bom. É isso que Paulo vai falar em Romanos. Então nós precisamos andar de conformidade com a lei. O próprio Paulo vai dizer em Romanos que o gentio, não sendo judeu, mas andando de conformidade com a lei, prova que assim ele está cumprindo os mandamentos de Deus e andando na vontade do Senhor. Então nós precisamos entender muito bem como é que eu posso dizer assim, esses trocadilhos que a Bíblia tem que parece que se contradizem, mas não se contradiz. O próprio Tiago vai falar na sua epístola, no capítulo 2, dizendo, olha, tu diz que tem fé sem obras, eu pelas minhas obras demonstro que tenho mais fé, né? Porque a fé ela se evidencia por obras, né? Então o homem faz boas obras para provar a sua salvação. As minhas boas obras, elas comprovam que eu estou salvo, que eu ando no caminho da vontade de Deus e que eu ando na verdade. O próprio versículo 6 vai dizer, aquele que permanece nele não vive pecando. É óbvio que não tem como não pecar. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Mas aquele que permanece nele não vive pecando. Eu sei o que a lei me ensina, então eu não vou descumprir os propósitos e os mandamentos da lei. Eu não vivo mais pecando. Posso pecar? Posso, pode acontecer de eu pecar, mas eu não vivo pecando. Não vivo em pecado. Eu já não vivo mais para o pecado. Tá bom? Mas aquele que vive pecando nem o viu, nem o conheceu. Por quê? Porque ele continua na vida de pecado, na vida libertina. E é o que nós chamamos de iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado praticado, não consentido, não confessado, que a pessoa diz se arrepender, mas continua sempre praticando. Isso é iniquidade. E a palavra iniquidade no grego é anomia. Anomia é transgressão da lei, aqueles que vivem sem lei. Ou seja, é aquele que está vivendo sem a lei de Deus, sem a lei de Cristo, sem os mandamentos de Deus. Então não temos como separar uma coisa da outra. Se quisermos viver uma vida santa, se quisermos ter uma vida de comunhão com o Criador, de comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, nós precisamos andar como ele andou. Nós precisamos praticar a lei como ele praticou, não como os fariseus a ensinavam, não como o sistema religioso impôs lá no primeiro século, que atavam fardos pesados sobre o povo, que nem eles mesmos podiam carregar. Não, mas andando de conformidade com a vontade de Deus, andando debaixo da autoridade do Espírito Santo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Ou seja, nós não andamos mais em pecado, nós andamos agora para a santificação. Nós fomos transformados por meio do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos auxilia, que nos consola, que nos conforta, que nos dirige, que nos instrui a andar no caminho da santidade, no caminho da perfeição em Cristo Jesus. Tá bom? Então que nós possamos meditar bastante no Evangelho de João, bastante nos seus ensinamentos, porque o Evangelho de João, irmãos, é uma riqueza imensa, é uma riqueza profunda, que quando nós conhecemos, teve uma época que eu decorei o Evangelho de João, decorei as epístolas de João, porque ali ele fala muitas coisas que nós precisamos para defender a fé cristã, para defender a divindade de Jesus Cristo, para defender a santidade que nós precisamos viver nos dias de hoje, e nós não estamos vivendo. O próprio João vai dizer, no capítulo 2, que quem ama o mundo não ama a Deus, porque quem ama o mundo faz-se inimigo de Deus, porque as coisas que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, são coisas contrárias à vontade de Deus, tá bom? Então nós precisamos se atentar para isso. E qual é o pior tipo de pecado? Você saberia me dizer? O pior tipo de pecado é aquele que só eu conheço. Eu e Deus, né? Porque de Deus a gente não oculta nada, não esconde nada. Mas esse é o pior tipo de pecado, é aquele que eu cometo secretamente, que ninguém vê, mas eu tenho em mim. Pode ser um pecado de ódio, pode ser um pecado de amargura, que está em mim, dentro de mim, ninguém vê. Mas eu sei que eu tenho esse pecado.
Mas esse é o pecado que ninguém conhece, esse é o pecado mais difícil da gente ser transformado, porque ninguém tá vendo. Aí a gente não tem necessidade de se arrepender. Claro, se tu comete uma mentira e alguém viu, irmão, tu mentiu, daí tu te arrepende, pede perdão e tenta não fazer de novo para não ser visto dos homens. Mas o pior pecado é aquele que só você conhece. Claro, Deus conhece também, mas esse é o pior tipo de pecado, porque esse é um pecado que você vai ter que estar sempre lutando contra ele. Porque as pessoas não conhecem, é fácil você mascarar, é fácil você esconder, é fácil você não mostrar, porque a gente não quer que os outros vejam. Eu ando na santidade para ninguém ver que eu sou pecador. Mas e aquele pecado que está lá dentro, oculto, escondido? Como é que você tem lidado com ele? Como é que você tem trabalhado com ele? Esse é o pior tipo de pecado, porque daí só você sabe. Não aparece para os outros. Foi isso que Jesus disse para os fariseus. Vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está todo sujo. Vocês são sepulcros caiados. Por fora são lindos e adornados e enfeitados, mas por dentro são podres. Tem ossos podres, peles mortas. Fedem a podre, como dentro de um sepulcro. Então esse é o pior tipo de pecado. Que nós possamos, irmãos, nos arrepender, possamos voltar a buscar as escrituras, possamos voltar a jejuar, a orar, nos consagrar e santificar. Tá bom? A palavra que eu quero deixar aqui hoje é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Que nós possamos buscar a santidade. O que é ser santo? É ser separado. Separado do que? Do mundo? Óbvio que não tem como sair do mundo. Mas ser separado do pecado. Se o mundo vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se o mundo anda de um jeito, eu ando de outro, totalmente diferente. Se o mundo fala de coisas banais e carnais, eu falo de coisas celestiais e espirituais, coisas excelsas. Que nós precisamos voltar à santificação. Nós possamos voltar a santificar os nossos olhos, voltar a santificar os nossos ouvidos, voltar a santificar nossa boca, voltar a santificar o nosso coração, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio do jejum, da consagração, de uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Porque aquele que peca, morre. E o que é a morte, senão a separação de Deus? Quando eu perco a comunhão que eu tinha com meu Senhor e meu Salvador. Então que nós possamos voltar para o caminho certo, abandonar o pecado que é desviar o caminho, errar o alvo e ir para o alvo, acertar o alvo. O que é essa palavra Torá, que é lei, significa instrução, mas vem da raiz da palavra hebraica Yará, que é acertar o alvo. Nós precisamos acertar o alvo, que é cumprir os mandamentos, cumprir a vontade de Deus. E esses mandamentos, eles apontam para quem? Para o Messias. O Messias, Jesus, ele é a Torá viva, ele é a lei viva de Deus. Ele é a palavra viva que desceu do céu. Deus falou com Moisés por meio da sua palavra e Moisés escreveu a sua palavra. A palavra da antiga aliança era a palavra escrita. Agora a palavra da nossa aliança, da nova aliança, é a palavra viva em nossos corações. Viva. E nós precisamos estar tão vivos quanto a palavra viva. Nós precisamos estar tão santos quanto a palavra nos ensina a ser santos. Sede santos porque eu, Yahweh, vosso Deus, sou santo. O Senhor, nosso Deus, ele é santo. E nós precisamos de santificação. Precisamos nos separar do pecado. Viver numa vida santa, sem vestes promíscuas, sem olhar malicioso, sem palavras fingidas, palavras maliciosas. Nós precisamos voltar à origem dos primeiros discípulos de Jesus, que deram a vida pelo Evangelho, que morreram pelo Evangelho, pela causa de Jesus Cristo, pelo Evangelho do Senhor. Que você possa ficar com essa palavra no dia de hoje, que você possa meditar no Evangelho de João e ser santo como foi o evangelista João. Que Deus, ele foi tão santo que Deus não predestinou ele nem para a morte física, para ser morto, melhor dizendo. Ele morreu de formas naturais. Quando o imperador, segundo diz a história, Flávio Josefo, não sei se na história dos Hebreus, ele diz isso, largou ele num latão de óleo fervendo, ele não morreu. Mandou prender ele na ilha de Patmos, mas ele não foi martirizado como os outros. Por quê? Porque ele tinha um propósito a cumprir, que era entregar a revelação do Apocalipse, mas porque ele tinha santidade na sua vida, santidade ao Senhor. E quando nós andamos em santidade e temos um propósito de Deus na nossa vida, podem nos largar na cova dos leões, nós não morreremos. Podem nos colocar dentro de um caldeirão fervendo de óleo, nós não morreremos. Porque Deus tem um propósito conosco. Pode nos jogar na fornalha de fogo ardente, pois lá o quarto homem estará conosco. Quem era aquele quarto homem dentro da fornalha? Já era a pessoa de Jesus Cristo. Ele já estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou melhor, Ananias, Misael e Azarias dentro da fornalha de fogo ardente. Que nós possamos voltar a ser santos. Voltar a dizer não para o pecado. Não. Não é difícil dizer sim, difícil é dizer não. Nós precisamos voltar a dizer não.
E nós só vamos ter autoridade para dizer não no momento que nós conhecermos, nos entregarmos e vivermos as Escrituras dia a dia na nossa vida. Mas para isso nós precisamos conhecer as Escrituras, leia a Bíblia, leia bons livros, mas leia a Bíblia, estude a Bíblia, principalmente o Evangelho de João, as Epístolas de João. Leia, releia, medite, pratique, decore se preciso for, para que você saiba. Por exemplo, lá ele fala sobre o papel do Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crer em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e do juízo porque o diabo, o inimigo deste mundo já está condenado. A Bíblia nos diz isso, e nós precisamos conhecer as Escrituras para desmascarar o diabo, as suas obras. O próprio João disse, foi para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Nós precisamos entender isso. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Se não são a malícia, a sensualidade, a luxúria, o adultério, a mentira, a corrupção, o engano, a falsidade, a fofoca, a intriga, a contenda, a vaidade, a impureza, a lascívia, a imoralidade, a fornicação. Nós precisamos voltar a praticar as boas obras, voltar a viver em santidade, oração, jejum, meditação nas Escrituras diariamente. Estamos vivendo dias maus, irmãos. Se nós não nos prepararmos, não irmos em busca da verdade, nós sofreremos e padeceremos neste mundo tenebroso. E logo, logo, nós estaremos como o mundo está, andando como o mundo anda, vivendo como o mundo vive. É hora, de despertarmos, acordarmos. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo Jesus te ressuscitará, meu irmão. Fica com essa palavra no dia de hoje. Pratica. Medita no livro da lei de dia e de noite. Então tu fará prosperar os teus caminhos. Entenda que a palavra tinha um tempo de cumprimento naquela época e tem um tempo de cumprimento no dia de hoje. As promessas que foram feitas a Israel também são feitas à igreja no dia de hoje. As maldições que vieram sobre Israel também vêm sobre a igreja e sobre os infiéis nos dias de hoje. Que possamos estar de acordo com as Escrituras. Que possamos andar de acordo com a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Viva isso, pratique isso, ore mais, jejue mais, consagre mais, seja um arauto do rei nesta terra, seja uma voz clamando de Sião para as nações, em nome de Jesus Cristo, que o eterno Deus de Israel, o todo-poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te abençoe e te guarde, te guie em todos os seus caminhos, para que nem o teu pé tropece em alguma pedra, ele te guarde, te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém.